Este é o vídeo de conclusão do capítulo 12, né? Eu tive que regravá-lo porque o anterior deu problema de áudio. Bom, vocês sabem, né? Semana passada a gente teve feriado, teve prova, essas coisas, e não deu pra gente concluir o capítulo. Então vamos concluir agora, tá? A gente vai continuar a partir da página 79 e vai até a página 86, que é o final do capítulo, tá? Vendo espelhos planos e esféricos, lentes convergentes e divergentes, e a gente vai ver um pouco do funcionamento do olho humano. Os espelhos, né, que a gente vai começar a ver agora, eles são superfícies polidas e lisas que promovem a reflexão regular e por isso formam uma imagem do objeto. Existem dois tipos de espelhos, que são os planos e os esféricos, né? Os planos são os mais conhecidos, mas a gente também vai ver hoje aqui os espelhos esféricos. Os planos, né, como vocês sabem, são tipo esses espelhos que tem nos banheiros, né? Também um vidro bem limpo ou uma mesa bem polida, ela também pode funcionar como um espelho, né? O espelho plano, né, ele apresenta um fenômeno interessante chamado enantiomorfismo, que consiste na simetria de dois objetos em relação a um eixo, né? Então você já deve ter percebido, quando você está diante do espelho, que você levanta a mão esquerda e lá na imagem parece que você levantou a mão direita, né? Inclusive por causa desse efeito que, assim, nas ambulâncias e nos carros de bombeiro, né, a palavra ambulância e a palavra bombeiro é escrita invertida, quer dizer, ao contrário, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. As letras são também invertidas para que as pessoas possam ver através do retrovisor dos automóveis, né, a palavra e ler de maneira correta. Os espelhos esféricos, como o nome diz, eles são produzidos a partir de uma parte de uma esfera, né? Essa parte da esfera a gente chama de calota, como eu estou mostrando aqui, né? Isso aqui é uma calota, é como se a gente cortasse um pedaço da esfera. Então essa parte que sobra aqui chama-se calota, e é a partir dela que se formam os espelhos esféricos, né? As imagens formadas nos espelhos esféricos, elas podem ser direitas ou invertidas, né? Invertida significa tipo de cabeça para baixo, né? E direita é a imagem normal, sem estar invertida. Elas também podem ser maiores ou menores, né? Porque os espelhos esféricos têm essa capacidade de ampliar ou diminuir a imagem. E podem ser reais quando elas se formam na frente do espelho, ou virtuais quando se formam atrás do espelho, né? Atrás está entre aspas aqui, porque na verdade é uma ilusão, né? Como a gente olha no espelho, a gente tem a impressão de que a imagem que a gente está vendo está atrás do vidro, né? Então esses espelhos, conforme eu falei, né, eles são obtidos a partir do corte de uma esfera, formando essa calota. Agora, quando a gente faz isso, a gente pode formar um espelho convexo ou então um espelho côncavo, né? E o que diferencia um do outro? Isso é de acordo com a superfície espelhada. Se a superfície espelhada estiver fora, né, pela parte externa da calota, então a gente diz que é um espelho convexo, né? Aqui, por exemplo, a superfície espelhada está por aqui, então é um espelho convexo. Agora, se a superfície espelhada estiver dentro da calota, né, então a gente diz que é um espelho côncavo, tá? Aqui embaixo você tem o desenho, que é a representação gráfica dos espelhos convexos e côncavos. A gente, se você observar direitinho, às vezes confunde. Então, a maneira que a gente tem de distinguir um do outro é através desses tracinhos aqui, que eu chamei de cabelinho, né? Então, o cabelinho é a parte que não é espelhada, né? E onde não tem o cabelinho é a parte espelhada, né? Então esse aqui, por exemplo, a parte espelhada está pelo lado de dentro, portanto é um espelho côncavo. Já esse, a parte espelhada está pelo lado de fora, aí é um espelho convexo, certo? Agora aparecem essas letrinhas aqui, V, F, C, o que vem a ser isso, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. O V é o vértice, que é o ponto mais externo da calota, né? Então esse ponto extremo aqui é chamado de vértice. O C é o centro de curvatura, né? Como a calota ela foi retirada de uma esfera, a esfera tem o seu centro, né? E então aqui a gente representa pela letra C, o centro de curvatura, né, do espelho. E o F é o foco,
né? Veja que é justamente onde os raios se concentram aqui, né? Então tem umas coisas interessantes, porque o foco ele fica exatamente no meio entre o vértice, né, e o centro de curvatura, né? A distância do centro até o vértice é como se fosse o raio da esfera, né? E a distância entre o foco e o vértice, esse pedacinho aqui, é chamado de distância focal. Ele é a metade do caminho, a metade do raio, né? Ele fica bem no meio entre o centro e o vértice, ok? Bom, vamos ver então as características de cada um desses tipos de espelho, né? No caso dos espelhos côncavos, ele é o que tem mais características, tá? Eles podem formar vários tipos de imagem, podem ser reais ou virtuais, né, conforme eu falei, formadas na frente do espelho ou atrás do espelho. Elas também podem aparecer invertidas, né, de cabeça para baixo ou então direitas, tá? E também podem ser maiores, menores ou então do mesmo tamanho de um objeto, né? Agora, o que diferencia uma coisa da outra? Depende da posição do objeto em relação ao espelho. Eu já vou mostrar daqui a pouco, né? Então, você vê aqui, tem um exemplo daqueles espelhos que os dentistas usam. É um tipo de espelho côncavo, porque ele usa justamente com a finalidade de formar uma imagem maior do que a imagem real, né? Então ele consegue enxergar melhor os detalhes e tal, e fazer as coisas que ele tem que fazer lá, tá? Aqui eu tenho um outro espelho côncavo sendo utilizado como um forno solar. Ele concentra os raios solares e joga aqui no foco, onde vai ficar um objeto que pode ser cozinhado, um alimento, alguma coisa assim, a ser aquecido, tá? Olha só, como eu falei, aquela questão da posição, né? Se o objeto estiver antes do centro, né, tá aqui o objeto que a gente está observando, né? E então eles vão formar uma imagem real, invertida e menor. Olha a imagem que se forma, né? A vela fica pequenininha e virada de cabeça para baixo, tá? Isso é por causa dos efeitos que ocorrem quando os raios de luz, né, do objeto são refletidos pelo espelho, né? Os raios assim paralelos ao eixo principal do espelho, ele bate no espelho, né, reflete passando exatamente pelo foco, né? E os raios que se dirigem ao vértice, eles retornam com o mesmo ângulo de incidência, né? O ângulo de reflexão é o mesmo de incidência. Aí a imagem que se forma aqui é pequenininha, virada de cabeça para baixo, né? Agora, também você pode fazer o objeto coincidir com o centro de curvatura do espelho. Neste caso não há assim ampliação, a imagem fica do mesmo tamanho, mas fica invertida, tá? E se a gente aproximar um pouquinho mais e colocar o objeto entre o centro e o foco, né, então nesse caso aí vai haver uma ampliação, a imagem vai ficar maior, mas continua sendo invertida, né? Se você observou, todas as imagens que a gente viu até agora, elas são reais, elas são formadas na frente do espelho e todas elas são invertidas. Todas aqui as imagens estão viradas de cabeça para baixo, né? Isso é uma característica assim, dos espelhos côncavos, tá? Agora, existe apenas uma situação que, se você aproximar bastante, né, o objeto, aproximar bastante do vértice, entre o foco e o vértice, aí somente nessa situação a imagem fica ampliada, né? Ela fica, na verdade, de direita, desculpa, né? Ao invés de ficar de cabeça para baixo, ela fica na posição correta, ela fica na posição direita e fica ampliada, né? Você já deve ter experimentado observar assim uma colher, né? Uma colher bem polida. Você vê como é que a imagem vai se alterando à medida que você vai se aproximando da colher, né? Agora, no caso dos espelhos convexos é bem mais simples, tá? O espelho convexo não tem essa variedade de imagens, né? Os espelhos convexos, as imagens são sempre menores, sempre ela vai ficar menorzinha, né? Elas são virtuais, elas se formam atrás do espelho e são direitas, elas não ficam de cabeça para baixo nunca, tá? O espelho convexo, como eu falei, é mais simples. Então esses espelhos são geralmente usados para aumentar o campo de visão de um objeto, né? É muito usado como um equipamento de segurança nas lojas, né? A pessoa que fica vigiando aqui, ela consegue enxergar ela tem um campo de visão bem mais amplo, ela consegue ver pessoas se movendo por aqui,
bem melhor do que se fosse um espelho plano, certo? Bom, tem um exercício aí, o número 5, você lê direitinho aí, e é exatamente sobre isso que a gente acabou de falar, né? Lê, faz uma pausa no vídeo e depois confere aqui que eu vou mostrar o gabarito dela, tá? Bom, tá aqui, faz uma pausa, vê se você acertou tudo direitinho aí. Tem um outro aí, o exercício número 6, que assim fala sobre os espelhos esféricos, né? Convexos. Então, para a gente marcar verdadeiro ou falso, os espelhos esféricos convexos produzem aumento do campo visual. Isso é verdade, verdadeiro ou falso? Né? Verdadeiro, a gente acabou de ver, né? Os espelhos convexos são usados justamente para aumentar o campo visual. Agora, letra B. As imagens formadas pelos espelhos esféricos convexos serão sempre invertidas em relação ao objeto. Foi isso que a gente viu, aquele espelho convexo utilizado como segurança, né? A imagem fica invertida, fica virada de cabeça para baixo? Sim ou não? Né? Falso, né? As imagens formadas pelos espelhos esféricos convexos serão sempre direitas em relação ao objeto, né? Direita significa que não é invertida, correto? E na letra C, as imagens formadas pelos espelhos esféricos convexos serão sempre menores que o objeto. É verdade? Lembra disso? Verdade, né? Isso aí a gente acabou de ver. Bom, agora um outro tipo, né, de dispositivo que a gente vai ver aqui são as lentes, né? O que a gente viu foram os espelhos, são dispositivos refletores, eles refletem a luz. Agora, as lentes, elas são formadas por um material transparente e são utilizadas em vários equipamentos, como máquinas fotográficas, óculos, telescópios, projetores, né? A gente tem aqui, no caso da câmera, né, do celular, ela tem várias lentes, né? Não é uma lente só não, são várias lentes sobrepostas, né? Tá aqui o sensor de luz, aqui, tá? Então, assim, elas possuem duas superfícies, né, que podem atuar nos desvios da luz e serem classificadas como lentes de bordas finas ou lentes de bordas espessas, tá? Elas podem ser convergentes ou divergentes. O que vem a ser isso? Convergentes, elas têm vários formatos, na verdade, mas geralmente elas possuem bordas finas e podem ser aplicadas em equipamentos como projetores ou lupas. E as lentes divergentes, elas divergem os raios de luz, né? Eles afastam os raios uns dos outros, né? Espalhando-os. Então eles apresentam formatos distintos, como eu disse, né? E geralmente possuem bordas espessas. Observa que as lentes divergentes sempre formam imagens direitas, menores e virtuais em relação ao objeto, né? Então, por isso que elas são usadas como naquele equipamento chamado olho mágico, que é colocado na porta dos apartamentos, né? Que a gente olha assim, a gente amplia o campo visual, mas vê assim a figura bem pequenininha. Já observou isso? Mas elas não aparecem invertidas, elas são direitas, menores e virtuais, né? Então, e para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco do olho humano, que é um equipamento bem complexo, né? Ele aqui, você tem um esquema apresentando alguns elementos, né, como a córnea, que é o tecido que fica aqui por fora, né, que protege o olho. A pupila, não está mostrado aqui, mas é o buraquinho por onde entra a luz, né? É o orifício pelo qual entram os raios de luz. A íris, que é uma musculatura, é um conjunto de pequenos músculos que regulam a entrada de luz, né? Então é tipo aquela bolinha que vai abrindo e fechando de acordo com a quantidade de luz que vai entrando no nosso olho. E o olho também tem uma lente, né? Claro que não é uma lente de vidro, né? É justamente onde os raios de luz, né, convergem, né, através dessa lente, é uma lente convergente, e lá atrás, na retina, né, ele forma a imagem. A imagem, observa que ela fica menor e fica invertida, né, fica virada de cabeça para baixo, tá? Então, quando ela chega na retina, né, aí essa imagem é transmitida pelo nervo óptico, que leva a imagem para o cérebro, e o cérebro vai interpretar e ajustar, né, colocar na posição correta, etc. Tá? Isso aí você deve ter visto bastante detalhadamente na aula de biologia, né, com a professora de biologia, que deve ter explicado isso aí direitinho para você. Tá?
Agora, com a visão humana, né, às vezes ela apresenta distúrbios, né, principalmente com a variação da idade, né, o olho ele apresenta pequenas deformações, né, tanto na musculatura quanto também no formato, né, do globo ocular, e acaba causando certos distúrbios, sendo que os dois principais são a hipermetropia e a miopia. No caso da hipermetropia, que está sendo mostrado aqui o esquema, né, a imagem ela se forma depois da retina. Está aqui a imagem formada depois da retina. Então, a imagem que chega na retina, ela não fica nítida. Essa imagem deveria estar aqui, mas ela não está, ela caiu lá atrás. Né? Então, a imagem que de fato chega na retina, ela não fica nítida, fica meio embaçada. Né? Então, a pessoa não consegue enxergar direito. Né, porque ela consegue assim enxergar direito, com nitidez, os objetos distantes, mas tem dificuldade de ver os objetos mais próximos. Né? Aí o médico corrige passando uma lente, né, um óculos, que é uma lente convergente, para fazer o ajuste de acordo com o grau e tal, e acaba trazendo a imagem de volta para cair ela certinho em cima da retina. Né? E no outro caso é a miopia, é o contrário, né? Esse distúrbio, as pessoas enxergam com nitidez objetos próximos, mas apresentam dificuldade em ver os objetos mais distantes. Né? Por quê? Porque a imagem se forma antes da retina. Né? Então, o que chega na retina acaba ficando assim, pouco nítido. Né? Então, o médico corrige passando uma lente divergente, um óculos divergente, né, e de acordo com o grau ele vai ajustando, aí a imagem cai certinho na retina e a pessoa passa a enxergar corretamente. Tá? Então, e as atividades de hoje? Né? Quem já foi lá no AVA, né, lá na aba Recursos, Forms, eu coloquei um form desde a semana passada, né? E vocês estavam fazendo prova e tal, eu não falei nada, mas deixei lá o form para ser respondido, só que para responder, né, você vai assistir um vídeo da Poliedro, que eu coloquei o link lá, né, além desse vídeo que você acabou de ver, você assiste esse da Poliedro, está muito bom a explicação, tá? E então, com certeza, você vai conseguir responder o form numa boa, tá? Muito fácil, não precisa mandar foto, tá? Basta você digitar lá as respostas, ok? Que é para eu corrigir, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua atenção.